Olá pessoal, boa noite. Ah, é muito bom a gente poder estar junto, celebrando mais um dos nossos encontros na presença de Deus. Pena eu não poder estar aí pessoalmente, mas meu coração está aí com vocês. Eu estou na cidade de Cancún, no México, celebrando o casamento de uma pessoa, de um casal muito querido para a nossa igreja, que é a Camila e o Léo. Mas semana que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, eu vou estar aí junto com vocês, tá bom? Hoje nós vamos começar um tema, uma série muito importante que tem a ver com relacionamentos. O nome da nossa série é Castelo de Cartas. Como lidar com as fragilidades do relacionamento. E para vocês entenderem a complexidade desse tema, eu queria trazer para vocês alguns dados do IBGE. Só para vocês terem noção, do ano de 2004 ao ano de 2014, a taxa de divórcio no país cresceu 160%. Ou seja, em 2004 nós tínhamos 130 mil registros de divórcio. Já no ano de 2014, essa taxa aumentou para 341 mil divórcios. Mas, a meu ver, esse não é o índice que mais nos assusta. Porque se a gente for trazer esses dados para a cidade de Ourinhos, o IBGE mostra que de 2009 a 2012, o crescimento foi de 286%. Em 2009, nós tivemos 149 registros de divórcio, e no ano de 2012, que é o último registro que a gente tem, o índice aumentou para 427. Para cada 100 divórcios, só para que vocês tenham uma noção, para cada 100 casamentos, houveram 66 divórcios no ano de 2012. Ou seja, a taxa de divórcio tem aumentado muito nos últimos tempos. E talvez uma pergunta surja disso tudo. Tiago, qual é a maior causa de separação? Algumas pessoas vão pensar que tem a ver com a traição, mas a traição vai ocupar o segundo lugar com 21%. Em primeiro lugar absoluto, com quase o dobro de taxa, tem a ver com as incompatibilidades. 37% das separações acontecem por questão de incompatibilidade. Tiago, mas o que tem a ver incompatibilidades? O que são as causas de incompatibilidade? Diferenças de opiniões, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um desejo, um objetivo, e por conta disso, na hora do casal sentar e discutir, enquanto um fala A, o outro fala B, enquanto um quer caminhar para um lado, o outro quer caminhar para o outro, e ao invés de buscarem soluções, eles buscam justificativas para o seu pensamento, buscam racionalizar os seus ideais. O segundo problema da incompatibilidade tem a ver com o individualismo. Casais que convivem juntos, relacionamentos que estão há algum tempo já acontecendo, mas os sonhos são totalmente paralelos. Enquanto o homem está pensando em trocar de carro, a mulher está pensando em reformar a casa. Enquanto ele quer uma ascensão profissional, ela quer fazer uma viagem ou coisa do gênero. Por conta do individualismo, cada um sonhando um sonho particular, a gente tem problemas de incompatibilidades no relacionamento. Uma terceira causa tem a ver com falta de apoio. Às vezes ele ou ela estão passando por uma dificuldade no trabalho, talvez um outro relacionamento que esteja meio conturbado, e ao invés do cônjuge, ao invés do parceiro oferecer apoio, oferecer carinho, oferecer aconchego, ele acaba por criticá-lo, ao invés de ser um ombro amigo, é mais uma pessoa que vai menosprezar, é mais uma pessoa que vai apontar o dedo, e por conta disso acontecem brigas no relacionamento. Nós também podemos falar de desgaste, conforme o ano vai passando, o tempo vai passando, o relacionamento vai se esfriando. Os gestos de amor, as carícias, o afeto, ele vai dando espaço à monotonia, ele vai dando espaço ao silêncio. Ao invés de querer estar junto, o casal quer mexer no celular, quer assistir um programa de televisão, quer ficar acessando as redes sociais. E com isso, antes aquilo que trazia alegria, trazia prazer, agora
caiu na rotina. Um outro problema tem a ver com falta de intimidade. O casal que antes era cúmplice um do outro, agora não revelam mais seus segredos, agora não revelam mais os seus anseios. Um convive apenas com o outro de forma respeitosa, mas aquele desejo de se abrir, aquele desejo de buscar intimidade, inclusive uma intimidade sexual, ele vai se esfriando, ele vai deixando para lá, deixando de acontecer. Outra causa tem a ver com falta de comunicação. O casal que antes caminhava junto, o casal que antes trocava palavras, o casal que antes era transparente um com o outro, agora vai cultivando segredos, agora vai cultivando caminhos diferentes, agora só trocam cordialidades. Mas Tiago, por que tantas pessoas alegam essas incompatibilidades? Qual que é a causa disso tudo? Eu acredito que, em primeiro lugar, porque as pessoas baseiam o seu relacionamento em sentimentos. Eles acham que amor é sentimento. O problema disso é que o amor oscila. Os sentimentos, eles oscilam com o passar do tempo. Tem dias que eu acordo e eu estou bem. Tem dias que eu acordo que eu estou mal. Às vezes você olha para sua esposa, acorda e fala assim para ela: bom dia, meu amor, que dia lindo que a gente pode celebrar junto. E ela vai falar: é verdade, meu anjo, como é bom celebrar com você esse dia, vamos aproveitar esse dia junto. No outro dia você vai falar: bom dia, meu anjo. Ela vai falar: bom dia para quem? Sai de perto de mim, te odeio. Por quê? Porque é assim, sentimentos oscilam. Se nós basearmos o nosso relacionamento em sentimentos, a gente vai viver um relacionamento montanha-russa, ora lá no alto, ora em queda livre. A gente precisa entender que relacionamentos não podem ser baseados em sentimentos. Segundo lugar, porque as pessoas buscam uma alma gêmea, uma pessoa 100% compatível. E foi feita uma pesquisa com alguns jovens da cidade de Nova York e foi perguntado para eles: o que você espera de um relacionamento? E eles dizem: eu espero uma pessoa totalmente compatível comigo, uma pessoa que não queira mudar quem eu sou, uma pessoa que tenha química, principalmente uma química sexual comigo, e precisa haver atração, é bater o olhar e saber, é essa pessoa. Então, a gente tem incompatibilidades porque a gente está o tempo todo buscando a alma gêmea, uma pessoa que não vai mudar a nossa personalidade, não vai mudar o nosso jeito. E um estudo feito por um grupo da National Marriage Project constatou que os homens, eles se juntam com parceiras sexuais pelo seguinte: olha o que os homens alegam. Viver junto com a namorada dá aos homens o acesso regular aos cuidados domésticos e sexuais femininos. E ao mesmo tempo, eles dizem, permite que nós tenhamos uma vida mais independente e que a gente possa procurar uma parceira mais adequada. Em outras palavras, enquanto eu me relaciono com você, enquanto a gente dorme junto, enquanto a gente tem noites gostosas de prazer, a minha mente está procurando a minha alma gêmea. Eu estou com você de forma provisória. A gente pode até satisfazer um ao outro, mas você ainda é apenas um protótipo do relacionamento que eu sonho. Então entendam, as incompatibilidades têm muito a ver com um anseio, um ideal que a gente põe para o nosso próprio relacionamento. Em terceiro lugar, porque as pessoas buscam interesses individuais. Enquanto uma pessoa está buscando num relacionamento carinho, afeição, a outra está procurando num relacionamento estabilidade, conforto, segurança. Só que cada um entra num relacionamento com desejos secretos, com uma agenda secreta e espera que o outro satisfaça os seus próprios anseios, que o outro supra os seus próprios desejos. É, por exemplo, o que diz uma colunista do New York Times, Parker Pope. Ela escreveu o seguinte: a ideia de que os melhores casamentos
são os que proporcionam satisfação ao indivíduo, pode parecer contrária à intuição. Afinal, ser casado não significa colocar o relacionamento em primeiro lugar, certo? Hoje em dia, não funciona mais assim. Por séculos, o casamento foi considerado uma instituição econômica e social na qual as necessidades emocionais e intelectuais dos cônjuges eram menos importantes que a sobrevivência da união em si. Nos relacionamentos modernos, porém, os indivíduos não buscam uma parceria e querem parceiros que tornem a sua vida mais interessante, que ajudem cada um a alcançar os objetivos que eles consideram de valor. Em outras palavras, por mais que as pessoas estejam num relacionamento afetivo, cada uma tem o seu desejo particular. E cada uma está pondo no outro os seus anseios utilitaristas. Eu me relaciono com você para que você me dê aquilo que eu objetivo para a vida, para que você supra os meus anseios particulares. E é por isso que a gente pode falar do último problema com incompatibilidades, porque as pessoas têm um ideal divino para o seu parceiro. As pessoas querem colocar anseios que elas só conseguiriam suprir em Deus na pessoa que está do seu lado. Ela coloca expectativa de amor incondicional no seu parceiro. Elas colocam expectativas de reconhecimento profundo na pessoa que está do seu lado. Elas colocam expectativas de afeto e um envolvimento integral, algo que só Deus pode nos oferecer. Mas por conta de nós não termos um relacionamento assim com Deus, por nós querermos evitar um relacionamento assim com Deus, a gente acaba colocando essas expectativas num parceiro, numa parceira. E aí, quando ele não supre esses anseios platônicos que nós temos, a gente se frustra e aí a gente começa a enxergar incompatibilidades no relacionamento. Ok, Tiago, mas o que fazer? A nossa sociedade, ela é expert em trazer soluções falidas. Propostas que num primeiro momento parecem muito agradáveis, mas que a sua conclusão, ou pelo menos os seus desdobramentos, não atingem o esperado. Por exemplo, para não nos ferirmos num relacionamento romântico, nós buscamos algumas soluções. A primeira solução tem a ver com test drive. A gente entra num relacionamento, a gente prova desse relacionamento sem nenhum tipo de envolvimento, e se a pessoa passar nos testes, então eu mantenho um relacionamento mais profundo, eu mantenho um relacionamento mais duradouro. Eu já escutei muitas pessoas falarem assim: Tiago, antes de casar, a gente precisa levar para o teste do biquíni, ver como que ela é assim, com menos roupa, e a gente precisa fazer o teste da cama, para ver se a gente tem afinidade química sexual. Porque se não rolar, Tiago, você sabe, né? Relacionamento sem a química, ele não acontece. O que essas pessoas não sabem ou nunca buscaram pesquisar é que conforme o tempo vai passando, a relação sexual dentro da intimidade do casal, dentro da aliança, ele tende a ficar cada vez mais prazeroso, cada vez mais profundo. Sabe por quê? Porque aí não tem mais aquele negócio da performance. Eu preciso bater a meta. Eu preciso no final falar assim: foi bom para você? Eu preciso fazer o jogo da sedução. Dentro de uma relação de aliança, o sexo ele não é simplesmente uma performance. Ele é um ato de profunda intimidade, companheirismo e entrega. Por isso que a cultura do test drive, segundo pesquisas do National Marriage Project, ele fala que quem cultiva a cultura do test drive acaba por ter relacionamentos a curto prazo e não conseguem se envolver dentro de um contexto de aliança, porque eles já foram feridos emocionalmente diversas vezes. Uma segunda solução falida tem a ver com você sempre manter um pé atrás.
A melhor resposta encontrada no Yahoo sobre casamento, se você procurar se vale a pena se casar, é de uma menina falando assim: vou me casar ano que vem porque eu amo meu noivo. Mas se as coisas mudarem, não vou pensar duas vezes para me divorciar dele. Ou seja, tem muita gente que está entrando num relacionamento afetivo já pensando, qualquer coisa eu me separo. Não, as nossas contas já vão ser separadas, a gente vai construir sonhos juntos, porque se em algum momento você falhar, eu já tenho meu pé de meia, eu já tenho um lugar para onde ir, os meus pais já estão em sobreaviso. Como que a gente espera que um relacionamento desse dê certo se nem nós confiamos integralmente nesse relacionamento? É praticamente impossível você ter um relacionamento saudável se você já tem um pé atrás. O casamento, se não for uma entrega absoluta, ele não se concretiza como relacionamento. E em último, tem a ver com relacionamentos casuais. Tiago, eu não quero sofrer numa relação, eu não quero passar por decepções, eu não quero mudar, eu não quero me habituar a uma rotina. Então eu provo um pouquinho aqui, eu provo um pouquinho ali, eu provo um pouquinho acolá. Eu vou mantendo relações. O que essas pessoas não percebem é que nós temos um hormônio chamado ocitocina, que esse hormônio é chamado de hormônio monogâmico. Eu acho que essa é a palavra. Em outras palavras, nós buscamos ter um relacionamento com apenas uma pessoa. Pessoas que optam por relacionamentos conjugais, relacionamentos casuais, é mais ou menos assim: você é como uma cola e você se relaciona com uma pessoa numa folha de papel, e aí você larga dela e vai ter uma outra relação, e aí você larga dela e vai ter uma outra relação. Como vai ficar essa folha de papel depois de diversos relacionamentos? É assim que ficam as nossas emoções quando a gente opta por relacionamentos casuais. As nossas emoções ficam fragilizadas. E aí, quanto mais parceiros sexuais eu tenho ao longo do tempo, mais fica difícil eu manter uma relação conjugal séria com o passar dos anos. O C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte: ame qualquer coisa e certamente seu coração será atormentado e possivelmente partido. Para certificar-se de mantê-lo intacto, não entregue a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite qualquer complicação, guarde-o na segurança do cofre ou esquife de seu egoísmo. Mas nesse cofre, seguro, sombrio, inerte e sufocante, ele se transformará. Não se partirá, mas se tornará indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação eterna. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. O que C.S. Lewis está dizendo é que você se guardar de um relacionamento afetivo, de uma entrega de coração absoluta, você optar por manter relacionamentos casuais, você não vai estar se protegendo. Você vai estar se tornando uma estátua. Você vai estar endurecendo o seu coração e as suas emoções. Não opte por esse caminho, porque ele vai te destruir. Segundo C.S. Lewis, ele vai transformar as suas emoções no inferno. O relacionamento conjugal é uma aventura de incertezas, de incompatibilidades? Sim. Mas ainda assim, é o melhor caminho. A vida é uma aventura onde a gente não tem controle sobre ela. Sendo assim, vale a pena a gente se aventurar, mesmo correndo riscos. Porque de fato a vida é cheia de riscos. Mas ainda assim, ele é maravilhoso e aconchegante para o nosso coração.
Efésios, no capítulo 5, versículo 31 e 32, diz o seguinte: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. O que Paulo vai mostrar é que o relacionamento conjugal, ele é uma intimidade tão profunda que confunde a matemática. Enquanto a matemática vai falar que 1 mais 1 é igual a 2, no relacionamento conjugal, diante de Deus, a matemática é 1 mais 1 igual a 1. Homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Isso nos mostra que vão haver incompatibilidades. São duas pessoas agora querendo caminhar como uma. Cada um com a sua bagagem, cada um com seus problemas, cada um com seus traumas, cada um com seus fantasmas. Mas ainda assim, um relacionamento que vale a pena. Mas para exemplificar isso, o que a gente precisa ter em mente é que o casal está em obras. Que o homem está em obra, que a mulher está em obras, que ambos estão chegando e que o casamento, a sua tendência natural é trabalhar a personalidade dos dois. O casamento naturalmente vai ensinar responsabilidades. O casamento naturalmente vai mexer com o nosso individualismo. O casamento naturalmente vai mexer com os nossos paradigmas, com os nossos pressupostos. E estar num relacionamento é estar aberto a mudanças. Elas são profundas, elas são perigosas, mas elas são saudáveis também. Na minha colinha, eu falei assim, tanto você quanto o seu parceiro vão passar por transformações. E é por isso que Paulo fala que é um grande mistério, porque intimidade é um grande mistério, as transformações são um grande mistério, o futuro num relacionamento é um grande mistério. E é mistério também porque até hoje não existe um acordo entre duas partes que sejam tão profundas e tão marcantes como o casamento. Nem a união estável é capaz de alcançar esse patamar. E, gente, segundo esse mesmo estudo do National, eles falam que pessoas que buscam, primeiro, ter um relacionamento estável, uma união com uma outra pessoa, para só depois casar, essas pessoas que optam por morar junto, ou optam por não ter um namorado, mas ter um namorido, essas pessoas têm uma probabilidade maior de se separarem. Porque elas já estão entrando num relacionamento para ver no que vai dar. Elas já estão entrando num relacionamento com o pé atrás. Elas já estão montando o seu próprio jeitinho brasileiro, o seu próprio jeitinho de ver o próprio relacionamento. A gente precisa entender que se eu vou entrar nesse relacionamento, eu vou dar tudo de mim. Não vai ser para a gente ter meio termos, a gente prova um pouquinho, faz um test drive aqui, entra com o pezinho atrás ali. Isso já é atestado por pesquisas que não dá certo, que vai frustrar tanto você quanto o seu parceiro. Se você tem alguém e você quer caminhar com essa pessoa, opte por um contexto de aliança, opte por uma entrega absoluta de relacionamento. Pesquisas afirmam que pessoas que casam depois dos 20 anos e mantêm uma relação de casamento, de aliança, essas pessoas vão ter relacionamentos mais saudáveis. Quase 70% desses relacionamentos dão certo. Sabe por que os relacionamentos não dão certo na sua maioria? Porque são pessoas que casaram antes dos 20 anos, porque foram pessoas que tiveram uma série de parceiros sexuais antes do casamento e foram pessoas que optaram por, antes de casar, morarem juntos. Pessoas que optaram por esse caminho, a probabilidade maior é delas separarem. Mas aquelas pessoas que se entregaram, que se envolveram de fato e que se casaram depois dos 20 anos, o risco dessas pessoas separarem é muito menor, porque elas conseguem compreender que ambas estão em obras, que vão haver incompatibilidades, mas elas estão dispostas a se entregar por completo. E o que Paulo também vai mostrar, e ele diz, esse é um grande mistério, logo depois ele vai falar,
eu digo isso em relação a Cristo e à igreja. O que que Paulo tem em mente? Ele tem em mente o seguinte: o casamento explica o evangelho, assim como o evangelho explica o casamento. Porque ambos você tem satisfação e sacrifício. Em ambos você tem alguém se doando para que a aliança dê certo, alguém se sacrificando para que a aliança dê certo, mas essa pessoa também provando do gozo e da satisfação de ver essa aliança se perpetuando. Cristo, quando se entrega por nós na cruz, Ele não estava exigindo de nós nada em troca. Ele se doa inteiramente por amor. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas limitações, mas ainda assim, Ele se entrega numa cruz para perdoar todas elas, para nos dar acesso novamente à presença do Pai. Esse é o sacrifício que Ele faz. Só que depois Ele fala assim: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, Ele tem satisfação nessa aliança. Em contrapartida, a história nos mostra que a igreja que ama ao Senhor, ela se sacrifica por Ele, não como uma obrigação, mas como um gesto de carinho, mas como um gesto de profunda compaixão, amor e sinceridade, relacionamento. No casamento, as duas palavras que o definem são sacrifício e satisfação. O Evangelho é assim, e o maior ato de relacionamento, de intimidade entre a humanidade, o homem e mulher, precisa refletir o que é o Evangelho. Quais são as implicações disso? Em primeiro lugar, o casamento é a maior relação humana de intimidade. Sendo assim, é impossível não haver incompatibilidade. Duas pessoas totalmente diferentes, com histórias diferentes, com pensamentos diferentes, resolvendo viver juntos, vão haver incompatibilidades, vão haver divergências de opiniões. Por isso também é impossível não haver mudanças. Se você entrou num relacionamento, a outra pessoa vai te mudar. Nós estamos em processo de mudança o tempo todo. Há quem diga que nós mudamos a cada 5 anos. Então, os casados que estão aqui há mais de 5 anos, saiba que você já não é mais casado com a mesma mulher, você já não é mais casado com o mesmo marido, porque tanto você quanto ela já mudaram. Mudanças são normais, quer a gente esteja junto com uma pessoa, quer não. Mas dentro de um contexto de aliança, as mudanças elas vão acontecer num contexto de apoio mútuo, num contexto de cumplicidade. E é por isso que o relacionamento é maravilhoso. É por isso que essa relação humana é maravilhosa. Mas em segundo lugar, a segunda implicação que o texto nos mostra, e que a gente pode atestar isso no dia a dia, é que os casados são mais estáveis e prósperos e felizes também do que os solteiros. Isso é segundo os dados associados à aposentadoria, por exemplo, nos mostram que indivíduos casados com o mesmo cônjuge têm 75% mais recursos do que aqueles que haviam se casado, que nunca haviam se casado, ou que se divorciaram e não se casaram novamente. Então, financeiramente falando, o casamento vale a pena. Um segundo dado mostra que os casados, os homens casados, eles ganham de 10 a 40% a mais do que os solteiros. Talvez você pergunte: Tiago, de onde que você tirou isso? De onde que tiraram isso? Isso se deve pelo fato de pessoas casadas apresentarem melhor saúde física e mental. O casamento ele vai funcionar como um amortecedor e ele ajuda o cônjuge a lidar com as decepções, com as frustrações, com as doenças e outras dificuldades. A pessoa, ela recupera o equilíbrio mais rapidamente dentro de um contexto de casamento. E aí, quando você consegue recuperar o equilíbrio e você consegue estabelecer uma caminhada profissional de médio e longo prazo, o retorno financeiro, a recompensa financeira, ela também aumenta. É provado também que os casados têm mais saúde
e equilíbrio do que os solteiros. Isso vai se dar porque enquanto os solteiros eles bebem mais, enquanto os solteiros eles gastam mais, enquanto os solteiros eles estão mais na corrida frenética do flerte, do seu próprio individualismo, os casais, um já vai moldando o outro, ele já tem um equilíbrio, uma estabilidade maior e por isso eles são mais saudáveis. A pesquisa também mostra que esses casais que têm que tiveram mais de 20 anos quando entraram nessa relação, 61 a 62% dizem: nós somos muito felizes. Nós estamos muito felizes no nosso casamento. E o restante, as pesquisas mostram que 2/3 dos casais que estão passando por alguma dificuldade momentânea, se eles persistirem, se eles continuarem na relação, em 5 anos, eles vão estar mais felizes do que eles estavam antes de se casarem. Prova disso, eu já falei para vocês que em janeiro de 2010, eu e a Thalita, a gente estava pensando em separar. A gente estava passando por muitas crises, por muitas dificuldades, e aí a gente resolveu sentar, bater um papo. Eu pedi para ela fazer uma lista daquilo que ela não gostava em mim. Eu falei para ela das coisas que eu não estava gostando nela. Nós resolvemos buscar um ponto em comum e, sem demagogia, esse ano foi o melhor de todos os anos que a gente passou dentro do nosso casamento. Porque ali a gente aprendeu o que é um contexto de aliança, o que é cumplicidade. Então, se você está passando por uma crise no seu casamento, não escute as conversinhas das pessoas de é melhor você separar, busque ser feliz, porque as pesquisas mostram que casais que se separam depois de 6 anos, eles estão muito mais infelizes do que os casais que optaram por manter o seu casamento estável, por lutarem pelo seu casamento. Passou 5 anos de tempestade, 1 ano depois eles estão muito mais felizes do que aqueles que optaram pelo divórcio. Eles estão muito mais realizados. Uma terceira implicação é que o casamento é uma iniciativa de Deus em nos amadurecer. Mas amadurecer em que área? Primeiro, nos amadurecer como homem, como mulher. Enquanto a vida de solteiro a gente é mais irresponsável, enquanto na vida de solteiro a gente vai fazendo aquilo que dá no coração, aquilo que vem à mente, na vida de casado a gente aprende o que é responsabilidade, a gente aprende o que a palavra renúncia significa. É você abrir mão de desejos particulares para cuidar da sua esposa, para cuidar do seu marido, é você abrir mão de particularidade sua pelo bem maior da aliança. É o mesmo que Cristo fez. Lembram do Evangelho? Ele abriu mão do seu prazer junto ao Pai para se entregar pela sua igreja. E ele fala que é maravilhoso a gente poder estar junto. Ele diz que é maravilhoso essa relação que a gente tem de intimidade, porque agora ele diz que assim como ele e o Pai são um, eles agora são um conosco. Eles habitam o nosso coração através do Espírito Santo. Uma atitude de renúncia pelo um bem maior. Esse é o casamento. É a gente aprender a renunciar ao nosso individualismo para manter firme e unida o nosso relacionamento. Ele também nos ensina a ter responsabilidade, altruísmo e empatia. Conforme o tempo vai passando dentro da relação, você consegue perceber a sua esposa pelo olhar, você consegue perceber o seu marido por um gesto. Um bom dia, a entonação do bom dia, você já sabe se a pessoa está bem ou não. Você consegue ser mais humano, ter mais empatia. E se você consegue ter empatia com uma pessoa que você convive dentro da sua casa, você consegue também enxergar os de fora com mais sensibilidade, sendo mais humano. O relacionamento nos ensina a sermos mais altruístas. O relacionamento conjugal nos ensina a uma caminhada de mais amor, de mais afeto. E também nos capacita a cumprir a nossa vocação com excelência. Porque lembra que os casados eles têm mais saúde física e mental, mais equilíbrio do que os solteiros?
assim você tem uma estabilidade maior para cumprir a sua vocação, para trabalhar com excelência, para servir no reino de Deus com alegria. Uma boa esposa incentiva o seu marido a servir o reino de Deus, a servir numa igreja. Um bom marido incentiva a sua esposa a crescer no âmbito profissional, no âmbito intelectual, no âmbito emocional. Mas ele também, um bom marido, ele vai orar junto com a sua esposa, ele vai ler a Bíblia junto com a sua esposa, e ambos vão crescer juntos, porque esse é o contexto de aliança promovido pela palavra de Deus. Faz sentido isso para você? A última implicação que eu quero trazer é que o casamento é uma maneira prática de compreendermos e vivermos o Evangelho. Assim, nós podemos e devemos fazer pelo cônjuge o que Cristo fez por nós. Você está com dificuldade em amar sua esposa? Olhe para o que Cristo fez para a igreja. Você está com dificuldade em perdoar o seu marido? Olha o que Cristo fez por você e por mim. Você está com dificuldade na reconciliação? Olhe para o sacrifício de Cristo na cruz. Esse foi o maior ato de reconciliação. Quando a gente olha e entende que o casamento é o Evangelho, nós passamos a entender que o significado do casamento é satisfação mútua por meio de sacrifício mútuo. Eu abro mão da minha individualidade, eu abro mão do meu egoísmo, eu abro mão do meu narcisismo por conta de um casamento saudável, por conta de uma relação saudável, por conta de uma satisfação mútua. Então eu quero deixar para vocês alguns desafios. Primeiro desafio é aos solteiros que estão me ouvindo. A vocês solteiros, em primeiro lugar, abandonem a prática do test drive. Para de ficar beliscando, para de ficar flertando sem compromisso. Isso não vai levar a nada, vai destruir as suas emoções e a emoção da outra pessoa. Vai fazer com que, quando você optar por um relacionamento saudável, você já tenha tantas marcas no seu corpo, tantas marcas nas suas emoções, que lidar com um relacionamento saudável vai ser mais complexo, mais difícil para você. Pare também de buscar a alma gêmea. Ela não existe. A pessoa que você está buscando, ela é tão perfeita quanto você. Se você não é uma pessoa perfeita, não exige a perfeição da outra pessoa. Lembre-se que a química, a intimidade, seja ela em todos os sentidos, não é algo espontâneo. Um jogador, por mais talentoso que ele seja no futebol, ele precisa treinar, ele precisa praticar. Dentro de uma relação, você não vai conseguir ter uma química espontânea da noite para o dia. Mas conforme você vai se relacionando com o seu cônjuge, vocês vão adquirindo intimidade. E um vai conversando com o outro sobre aquilo que gosta, sobre a forma que gosta de ser acariciado, sobre a forma que gosta de ser amado. E aí sim, vocês vão se completando. Entenda também que a pessoa que você procura, ela é tão... Eu dei spoiler de mim mesmo, foi isso que eu quis dizer antes. E o importante é que se deve procurar alguém. Em alguém são os seus princípios e valores. As afinidades sexuais se alinham com o tempo e com o diálogo. Ok, esses são os desafios, a forma de pensar para vocês. Agora, para os juntados que estão aí presentes me ouvindo. Em primeiro lugar, posicione-se diante de Deus e dos homens. Por mais que vocês vivam como casais, sempre haverá a insegurança do rompimento. Sempre haverá aquele pezinho atrás, sempre haverá aquela busca da outra pessoa. Não gere essa insegurança no seu parceiro e na sua parceira. Optem por legalizar o seu relacionamento diante de Deus, diante dos homens, porque com isso você também vai receber a bênção, a graça de Deus sobre o seu casamento. Segundo lugar, não deixe que outras demandas retirem a prioridade da sua união. Isso afetará não só a relação de vocês, como também os referenciais criados por seus filhos. A pesquisa que eu estava vendo é que pessoas que optam por uma união estável, os filhos continuam crescendo sem referencial, seja ele paterno,
seja ele materno. Não deixa que a prioridade de você comprar um carro, arrumar sua casa, reformar os seus móveis ou qualquer coisa parecida tire você de um contexto de estabelecer uma aliança diante de Deus e dos homens. Opte em primeiro lugar por, não estou achando uma outra palavra, mas consertar o seu relacionamento. Opte por firmar uma aliança, porque aí você vai dar referenciais para os seus filhos, você vai dar segurança para o seu parceiro e para a sua parceira, e você vai estar debaixo da graça, da bondade, do favor divino. E por fim, o desafio aos nossos casados aí presentes. Casais, incompatibilidades sempre vão ocorrer, mas um bom diálogo pode realinhar o relacionamento. Nunca cogitem a possibilidade da separação. Não coloque isso como um caminho alternativo. Tire isso de mente. É interessante porque uma vez perguntaram a um senhor que estava há 65 anos casado: você já pensou em divórcio? E o homem disse: divórcio? 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 Divórcio nunca. Homicídio? Várias vezes. Divórcio? Nunca. É uma brincadeira, mas reflete uma âncora que aquele homem firmou ao longo dos anos. Nunca existe a possibilidade de separação. Lógico, dentro de um adultério, lógico, dentro de uma agressão física, isso pode acontecer. Mas tirando esses dois casos, nunca passe pela cabeça de você que as incompatibilidades, elas possam servir como uma justificativa para a separação. Um bom diálogo resolve a maioria das nossas incompatibilidades. Em terceiro, tenham Jesus como o referencial de amor e dedicação. Porque se vocês tiverem Cristo como referencial de vocês, as dúvidas vão surgir, as incompatibilidades vão aparecer, mas ao invés de buscarmos justificativas, a gente vai buscar mecanismos para a reconciliação, para a dedicação, para o afeto. Concluindo então, o casamento é um instrumento importante para que o seu coração seja restaurado de dentro para fora e a sua vida seja inteiramente reconstruída, a começar pelo alicerce. O casamento é penoso, porém maravilhoso, porque ele reflete o Evangelho, que é ao mesmo tempo penoso e maravilhoso. Que essa palavra de Deus possa ecoar no seu coração, que esses princípios dados por Paulo na sua carta aos Efésios possa fazer sentido para você, que você passe essa semana colocando a sua mente, colocando o seu coração diante de Deus, pedindo a Ele caminhos, para vocês que são solteiros, para vocês que estão ajuntados e para vocês que estão casados. Que essa palavra, ela não sirva simplesmente para trazer um desafio ao seu coração, mas que ela também traga consolo para o seu espírito. Vamos orar? Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aí presente. Deus, eu peço que o Senhor cuide do coração deles, Pai. Que o Senhor cuide do casamento deles, Pai. Deus, que o Senhor traga paz àqueles que estão solteiros, aqueles que optarem por viver dessa forma, que eles encontrem o consolo, a proteção, o afeto que vem do Senhor. Mas se eles estão buscando algo, Deus, que eles busquem esse relacionamento no Senhor. Para as pessoas, Deus, que estão juntadas e fazem parte dessa comunidade, que elas optem, Deus, por um caminho mais gracioso, que elas optem, Deus, por um caminho mais excelente, que é um contexto de aliança diante de Ti e diante das outras pessoas. E para os casados que estão aí, Senhor, que o Senhor possa trazer consolo ao coração deles, que as incompatibilidades, elas não sejam maiores do que os seus princípios e os seus valores, e que eles aprendam, Senhor, a dialogar contigo, dialogar um com o outro, a buscar caminho que os unam, não caminho que os separem. Que ao invés de buscar justificar os seus posicionamentos, que eles busquem compreender
antes de ser compreendido. Que eles busquem ouvir com empatia e não simplesmente terem respostas prontas. Que o Senhor os abençoe, que a sua graça, que o seu amor, que o consolo que vem do Teu Espírito Santo seja repousado sobre cada um deles, Pai, e que eles possam provar de um relacionamento profundo, sincero, verdadeiro com o Senhor, não só agora, mas para todo sempre, até o Seu retorno, onde nós estaremos vivendo juntos, em perfeita união uns com os outros e contigo também, pelo século dos séculos. Amém. Deus abençoe, gente. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí junto. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.